correria da pandemia, né? Eu estava dando aula agora há pouco e já já vou entrar noutra aula. Então, por isso eu aproveitei o intervalozinho entre as duas aulas para vir aqui desejar para vocês um excelente semestre, um bom início de curso, que todos possam ser muito felizes aqui no nosso curso, aproveitando o máximo possível as disciplinas, as atividades, o contato com os professores e colegas, que a gente possa se tornar pessoas melhores, transformar o mundo, a educação, porque é por meio dela que a gente consegue tudo isso, né? Então, que vocês consigam aí ter um excelente proveito na disciplina, no semestre e no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, e tanto eu quanto a Fernanda e os demais colegas estaremos sempre aqui para o que vocês precisarem. Contem conosco sempre, tá bom? Obrigada, Milton. Fernanda também, um abraço. Obrigada, Gisele. Vou ficar mais um tempinho aqui enquanto não começa a outra aula, tá? Tá joia, minha querida. Obrigada. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Sejam para os ingressantes agora, né, desse último processo seletivo de 2021. Sejam muito bem-vindos ao programa de pós-graduação, Ensino de Ciências Naturais e Matemática, ao nosso mestrado profissional. Aqueles alunos que já ingressaram em anos anteriores, 2020, 2019, muito legal vocês estarem aqui, porque vocês vão poder contar um pouquinho da experiência de vocês, ajudar os ingressantes, porque aquelas dúvidas, aquela ansiedade que os meninos, que esses ingressantes, né, de 2021 estão sentindo agora, vocês já passaram por isso, e aí muito daquela expectativa toda, daquelas dúvidas e incertezas que eles devem estar sentindo, vocês já sentiram. E aí nada melhor do que vocês conversarem entre si para saná-las. Bom, meu nome é Fernanda Mazé, atualmente, junto com a professora Gisele, eu estou na coordenação do programa. A gente entrou na coordenação do programa no comecinho de outubro, se eu não estou enganada, de 2020, e a nossa gestão vai até comecinho de outubro de 2022, né? São 2 anos. Eu sou da área de Química, de ensino de Química, a Gisele da área de ensino de Matemática. Sou doutora em Ciências e a Gisele doutora em Educação. Bom, antes de eu começar a apresentação, eu queria saber um pouquinho, se alguém se sentir confortável em falar, sobre quais são as motivações pessoais de vocês para o ingresso no mestrado profissional em ensino de ciências naturais e matemática. Ou seja, o que fez vocês ingressarem aqui? Por que vocês se inscreveram no processo seletivo? Por que vocês escreveram a intenção do projeto de mestrado? Participaram da arguição oral, enviaram o currículo e toda aquela documentação. Qual foi o interesse de vocês? O que motivou isso? Alguém poderia falar? Oi? Fernanda, antes do pessoal se manifestar, deixa eu só perguntar uma coisa em termos de organização. Nós temos alguns estudantes egressos aqui do programa, né? O presente, o Pablo, a Dolores, temos acho que a Soraya. Então, eu queria perguntar, egressos da disciplina, né, e que estão perto de se formar. Aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que você está pensando na organização? Eles interagem com você durante a apresentação ou você apresenta e deixa para as perguntas e interações ao final? Ô, Milton, eu acho que vão surgir algumas dúvidas no final, tá? Especificamente sobre, acho que estrutura curricular, basicamente sobre estrutura curricular, tá? Mas tem algumas questões que eu gostaria que eles fossem falando. Pronto, tá bom. Tá? Mas elas vão ficar muito evidentes quais são, por exemplo, essa. Aí, então, assim, eu ia pedir a colaboração dos estudantes egressos, porque eu acho que, às vezes, a pegada deles, o ponto de vista deles, né, que de fato estiveram aí na frente de batalha, às vezes é mais
mais detalhado do que o nosso, que às vezes a gente está na coordenação, na disciplina, a gente não consegue ter essa visão deles, né? Isso. E aí eu acho que os alertas, as dificuldades. Então, eu ia pedir a colaboração dos egressos dessa disciplina, ou que estão perto de se formar, de, eventualmente, se vocês virem algum momento da fala da professora Fernanda, ou alguma situação que vocês queiram trazer uma contribuição de alerta, de alguma coisa assim do tipo, aí fiquem à vontade, tá? Que eu acho que vai somar os ingressantes do programa, especialmente nesse contexto aí de pandemia que vocês enfrentaram também. Eu acho que a Dolores, por exemplo, pegou a disciplina também no modo virtual, e aí eu acho que é legal algumas observações nesse sentido. Isso. Bom, então aí se manifestem em relação à pergunta da Fernanda, né, sobre as intenções pessoais de entrar nesse mestrado. Além da questão financeira, óbvio, né, que todo mundo vai ganhar um pouquinho mais. Alguém gostaria de falar? Bom, eu posso falar alguma coisa. Boa tarde, eu me chamo Henrique. Eu sou professor da educação básica, ensino médio, aqui no município de Maracanaú, no Ceará. Fica região metropolitana de Fortaleza, né, que é a capital. Bom, então, eu já dou aula para o ensino médio há alguns anos. E eu sempre acreditei que existe a necessidade do professor em ele se aperfeiçoar e se aprimorar cada vez mais com relação a transmitir uma melhor docência em sala de aula, né? E eu vi nessa oportunidade, porque eu estou aqui como aluno especial, que teve essa seleção para aluno especial, então eu vi na oportunidade de participar dessa disciplina como algo que pode realmente ser enriquecedor e pode agregar muito, assim, em termos de eu aplicar isso na sala de aula. Obrigada, Henrique. O Júlio escreveu aqui, o Júlio Silva, sou aluno especial dessa disciplina, mas tenho muita vontade e interesse de ingressar no programa e melhorar tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ainda não sou concursado, sou recém-formado, mas busco sempre o aprimoramento e passar o melhor para os meus alunos. Obrigada, Júlio. Alguém mais gostaria de falar sobre as motivações pessoais? A Larissa Jailson está com a mão levantada. De Jailson, perdão. Jailson levantou a mão também. Obrigada, Milton. O microfone está desligado, Jailson. Você ligou e desligou o microfone muito rapidinho. Tenta ligar de novo. Como fosse dois cliques, tá dando 2 cliques rápidos, é só um clique de Jailson. Porque você ligou e desabilitou. Pronto. Enquanto ele tenta... Agora foi. Opa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jailson, sou professor, sou aqui da cidade de Macau, sou professor da rede estadual de ensino aqui na escola de tempo integral, a escola da professora Clara Tetel, aqui em Macau. Como eu creio que o motivo que se entra no Estado é que a gente nunca está acabado, como eu digo assim, no sentido de saber alguma coisa, né? Eu creio que, apesar de eu ter um pouco de... eu achava que sabia alguma coisa, mas depois que a gente entra no mestrado e começa a passar da realidade, vê que a gente tem que se preparar muito. E o mestrado é isso, para mim, Acho que ele saiu, a conexão, né, dele tá bem ruim, então a Larissa está na fila, ela tá com a mão aberta. Depois da Larissa Salviano, nós temos 3 Larissa nessa turma, eu vou ter que chamar o sobrenome sempre. Isso. Aí depois dela temos o Valdir. Podem falar. Isso. Olá, boa tarde a todos.
o professor Milton acabou de falar em relação a valores, né? Claro, casa do mestrado. Eu fui aluna especial e hoje eu sou aluna oficial. Hoje, inclusive, eu fui demitida porque eu não consegui, a escola não aceitou trocar meus horários, mas eu não vou desistir e eu gostaria aqui de agradecer ao programa, né? Por me aceitar e dizer o quanto é especial para mim estar aqui com vocês, né? E é isso, e sejam todos bem-vindos e muito obrigada mais uma vez. Pessoal, desculpa aí que infelizmente a conexão aqui está ruim. Só para complementar, e o motivo eu estou muito feliz de poder participar do programa, de procurando, e eu sei que eu vou aprender muito, muito mesmo, e aplicar essas experiências, novas experiências em sala de aula. Bom, é isso aí, gente. Aproveitar, antes do Valdir falar, só tomar a frente aqui rapidinho, o comentário da Larissa Salviano, impressionante as contradições quase que obscenas que a gente vive no contexto da educação no Brasil, né? Na Semana da Educação que a CAPES está promovendo, estamos com a Bolsa PIBI de residência pedagógica em atraso. Nós temos um professor querendo se aperfeiçoar, querendo ter uma formação continuada, e por essa razão ele é demitido da escola. Enfim. Professor, só uma a gente vai conseguir. Só uma partezinha. O Estado também, eu nem pedi a minha licença, porque uma colega minha pediu, e eles simplesmente negaram, porque disseram que não tinha nenhum professor para substituir. Pronto, quer dizer, é complicado. A gente tenta, né, ao máximo melhorar como profissional, mas parece que as instituições não vê esse lado, né? Só vê o lado de aula, de não ter ninguém para substituir a gente. Eu vou fazer e vou abrir mão de alguma coisa para poder continuar. Eu não vou desistir. Nem que eu tenha que pedir uma licença sem remuneração, mas eu não vou desistir. Mas é complicado, a gente passa por um perrengue, viu? Para continuar. Mas é isso mesmo, isso é a vida. E vamos para frente. Daqui a pouco termina isso aí e vamos para frente. Pode falar, obrigada, Valdir. de Depois do Jailson e Larissa. Posso falar? O Valdir fala, depois tem a Okay. Ixi, agora Galvão Farias, eu não sei pronunciar o seu primeiro nome. Raene Galvão, Raene. Raene. Pronto, então na sequência o Valdir, Raene e a Larissa Alves. Ok, boa tarde a todos. Eu sou orientando da professora Fernanda Mazé. Eu sou professor do ensino fundamental dos anos inicial e final. Eu, no momento, fico triste pelas informações, né? Fala tanto educação do professor, se elogia muito, e quando se pensa na formação, que o professor busca essa formação acadêmica para melhorar essa qualificação, para tentar aprender mais, para depois ensinar com qualidade, a gente vê algumas atitudes, infelizmente, de alguns governantes e de alguns administradores públicos, que é triste, né? Mas, infelizmente, é fato. Vejo na qualificação profissional a Universidade Federal como uma instituição com excelentes profissionais que tende a qualificar o professor, né, a partir da dedicação e da persistência dele, evidentemente, como o Milton colocou, muito bem o professor Milton, a questão financeira também se visualiza, mas no aspecto maior a gente vê muito mais a questão de buscar essa qualificação para tentar fazer um trabalho mais significativo, com mais qualidade e também prazeroso para os nossos alunos, que serão hoje crianças, mas amanhã serão adultos. Então, essa é a busca constante. Obrigada, Valdir. Pessoal, a gente pode, então, agora passar para a Raene, depois para a Larissa, para a Ana Lídia, e aí vamos encerrar, pode ser assim nesse primeiro momento, porque vai ter outros momentos para a gente falar, né? E aí, no final, se o Milton permitir que a gente ocupe mais tempo da aula dele, a gente pode abrir para outras pessoas colocarem suas motivações iniciais, mas só para a gente não ocupar tanto tempo, tá bom? Pode ser assim? Raene, pode falar, querida. Então, boa tarde, né, a todos. Eu sou aqui de Açu. Inclusive, eu já falei com a Fernanda, hoje ela me respondeu. Eu estou enfrentando uma das dificuldades que é a Larissa, né? Fui convocada no concurso público e eu já estou enfrentando essas dificuldades com relação à organização de horários, né? Mas as dificuldades existem e a gente tem que tentar superá-las, né? E desde que eu entrei e
no mestrado profissional, eu venho pesquisando, né? Eu sou professora do Ensino Fundamental 2 aqui na cidade de Açu também, numa escola particular. E o meu trabalho, o foco do meu trabalho na pesquisa é sobre a descalculia, que é uma dificuldade específica de aprendizagem na disciplina de matemática, que ele é um tema muito pouco estudado no Brasil, né? As universidades fora do Brasil estudam muito sobre esse tema, mas aqui no Brasil é um tema muito pouco debatido. Inclusive, é um tema que às vezes, nem os próprios professores de matemática têm conhecimento de como investigar, de como descobrir que o aluno ele tem descalculia. Então, para contribuir aqui no Rio Grande do Norte, né, no Brasil e também fora do Brasil, eu estou disposta a pesquisar mais sobre esse tema. É isso. Obrigada, Raene. Vamos passar para a Larissa Alves. Boa tarde a todos. Eu sou a terceira Larissa, né? Uma sala com 3 Larissas. Mas eu queria falar um pouquinho que, para mim, o mestrado apareceu de uma forma diferente. Como eu fiz iniciação científica na graduação, então eu acabei me apaixonando por essa ideia de pesquisar, de desenvolver alguma coisa. E aí, movida por isso, né? Assim, eu deixei um pouquinho de lado para poder me dedicar ao trabalho. E agora, depois de 6 anos, eu estou retornando por amor a essa paixão de estar pesquisando, de estar sempre me atualizando e levando isso para a sala de aula também, porque eu acho que a nossa mente se expande quando a gente entra em contato com outras coisas que estão sendo pesquisadas, com outras coisas que estão sendo feitas. Então, a minha ideia é voltar para essa coisa que eu gostava tanto da pesquisa e, ao mesmo tempo, me melhorar, né? Melhorar como professora e levar isso para os meus alunos. Obrigada, Larissa. Ana Lídia? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Então, eu já fui aluna especial, né, de 2 disciplinas em 2 semestres consecutivos. E isso me motivou ainda mais a pesquisar, a tentar um mestrado. Gostei muito da universidade, né? Passei até um apreço por ela nesses 2 semestres que eu fui aluna. E tenho um coração potiguar, né? Eu sou aqui do Ceará, mas adoro Natal, adoro Rio Grande do Norte. E também o que me motivou a fazer isso foi alimentar pesquisas, né, sobre as escolas indígenas, educação indígena e ensino de química, porque eu trabalho atualmente numa escola indígena também à noite, no EJA, e percebo que tem muita carência de produto educacional, algo do tipo, para as metodologias, certo? A gente só possui o livro didático apenas e nem é para todo mundo. Então, eu resolvi, né, ter uma ideia sobre os pigmentos indígenas em ensino de química e quero colocar essa pesquisa para frente. É isso, obrigada. Obrigada, Ana Lídia. Se a gente fosse resumir aqui o que todos vocês, né, aquelas pessoas que falaram, disseram, então talvez a gente pudesse elencar algumas palavras principais aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, as motivações pessoais, né? As motivações pessoais ficaram mais ou menos em qualificação profissional, a necessidade da qualificação profissional, desse constante aperfeiçoamento, atualização, melhorar a minha sala de aula, a minha prática pedagógica, a minha didática, pesquisar, né? Pesquisar sobre alguns diferentes contextos, né? E aí citaram aí 2 contextos que se depararam e que são pouco pesquisados, né? Ou no Brasil, ou que encontra-se alguma dificuldade, né? Ou que a pessoa, frente a um problema que tem enfrentado, ela quer entender mais, ela quer, né, encontrar de algum modo, né, melhorar de alguma maneira a sua própria sala de aula, né, que falaram sobre a descalculia e sobre indígenas, né. Então, essas motivações pessoais aí que vocês falaram, tá voltada muito para a qualificação, melhorar a minha sala de aula.
Muito bacana. Eu trouxe aqui, pessoal. Fernanda, Oi. clica nesse ocultar, nessa tarjazinha que está aparecendo aí do Google Meet. Isso, pronto, beleza, Foi. agora pode voltar. Pronto. Foi. Obrigada, Milton. Para a gente continuar aqui a nossa conversa, eu trouxe aqui para efeito de comparação, tá bom? Imagens de um centro cirúrgico do início do século XX, então lá de 1900 e pouquinho. Então, observem essas imagens. Então, vejam, nas duas imagens, né? O que a gente vê? A gente vê pessoas que não estão, na primeira imagem, né? Não estão vestidas adequadamente, não estão usando máscaras, não estão usando luvas. Tem um cidadão aqui que não está nem vestido de nada, né? Está com bota no centro cirúrgico. Aqui nesse outro aqui parece que tem um monte de gente, né, na sala. Tem uns aqui atrás que parece que são banda de curiosos, não é? Uma sala que a gente não vê muitos equipamentos, né? Então a gente vê uma sala de um centro cirúrgico que seria o que a gente esperaria para o início do século XX, 1900 e pouco, né? E trouxe aqui para vocês imagens do centro cirúrgico nos dias atuais. Então, a gente pode perceber que nos dias atuais, passado então 120 anos, as coisas evoluíram bastante, mudaram bastante, né? Houve uma mudança significativa. Então, vejam, todos os profissionais estão com vestimentas adequadas, usando máscara, usando luvas, usando toucas. Nessa primeira imagem, a gente tem uma série de equipamentos tecnológicos auxiliando. A gente não vê nas imagens curiosos assistindo a cirurgia, né? Eu tive bebê quase 3 anos atrás, e o meu marido pôde assistir, né? Quem já foi mãe aqui, ou pai, sabe disso, né? Mas eles não permitem que a família toda entre, né? Pode apenas o pai da criança, não pode pai, mãe, tio, papagaio entrar na sala de cirurgia para ver, como um bando de curioso. Né? Eles permitem que apenas o pai da criança entre para ver. E devidamente trajado. Olha essa segunda imagem, que bacana. É uma imagem que está ocorrendo uma cirurgia totalmente robotizada, né? Quem está operando aqui é esse camarada, esse médico, possivelmente, que está operando via um computador, uma máquina, né? Então, a pessoa que está sofrendo a cirurgia tem um monte de aparelho, de mãozinha eletrônica aqui, né? Então, olha como as coisas evoluíram nesses 120 anos. E agora eu trago imagens de um centro educacional no início do século XX. O que a gente observa, pessoal? Crianças, né? Aqui eu peguei a imagem de crianças, sentadas em carteiras, enfileiradas, né? No máximo aqui, né, colocadas de duas em duas. O professor, normalmente o professor está na frente da classe, utilizando um quadro negro. A pessoa que tem mobilidade na sala de aula, a única pessoa, né, que tem mobilidade na sala de aula é o professor. Né? O professor anda, quando anda, ele anda apenas, né, entre as carteiras. Né? A sala sempre decorada, né, dos mesmos modos, né, com os cartazinhos, umas bandeirolas, né, decorada desse modo. Isso no início do século XX. E olha aqui as imagens de um centro educacional nos dias atuais. Passados 120 anos, como é que estão as nossas escolas?
Fernanda, que a mas gente é porque a gente já acertou desde o início. Como já estava tudo certo desde o começo, não precisava mudar nada. Ah, então foi por isso. Então, desculpa, Milton, eu fiz toda essa introdução à toa, né? Me permita projetar uma outra imagem para complementar essa sua? Por favor, vou tirar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ah, mas peraí, deixa eu ver se o Google vai permitir. Ah, tá aqui. Aqui, pronto. É que tá carregando aqui na internet. Deixa eu só complementar o que a Fernanda tá falando, que eu acho que essa outra imagem o pessoal colocou aqui no chat que melhorou um pouco em relação às mulheres, né? Aí só como uma provocação, eu gosto mais de provocação do que da aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês o negócio. Compartilhar uma guia. Pronto, tá aqui, tá carregando. É só essa intervenção que eu vou fazer, eu prometo que eu vou ficar quietinho. Imagina, é para aqui é uma sala de aula, dia 6 de setembro de 2021, de uma universidade, né, nem na educação básica. Tem uma cortina separando homens e mulheres. Pronto, era só... Gostei, todo mundo viu aí, né? Pronto, é só essa intervenção que eu queria fazer. Obrigada. Dolores, quer falar? Interessantíssimo todas as imagens. A única coisa que eu queria dizer é que eu subverti o sistema, minha sala não é assim, tá? Meus alunos gritam, cantam, andam, correm, e a gente tem aula do lado de fora da sala. Porque esse negócio de ficar sentadinho direitinho não é comigo, não. Era só para dizer isso aí. Nem não, comigo. Querido, eu tenho certeza que você e alguns outros aqui, ou muitos outros aqui, fazem isso também, né? Mas nós sabemos que essa não é a realidade geral, né? Quem faz isso é a exceção, não é a regra. E é justamente nesse contexto, e aí eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Aliás, na verdade, o que eu acho que mudou, né, do século XX, início do século XX para cá, para os dias atuais... Tá aí do bichinho. Ah, tá. O que eu acho que mudou foi esse menininho aqui, ó, vocês estão vendo? Que agora ele tem a liberdade de olhar para o lado. E não tem a palmatória. Ou pelo menos a gente espera que não tenha, né? E o quadro é branco, né, professora? E o quadro é branco, não é negro, exatamente. E aparecem meninas, coisa que não aparecia, realmente. E aparecem meninas, mas exatamente ainda muito, né, naquele contexto que o Milton falou. A gente sabe que a igualdade de gênero, embora muito falada, ela não existe completamente, né? As mulheres ganham menos, as mulheres são discriminadas e uma série de coisas. Vamos lá. Então, houve mudanças do início do século XX para os dias atuais? Mudanças houveram. Né? Ocorreram muitas mudanças, né? Se a gente pensar aí na época do Milton, quando o Milton estava na adolescência dele, tinha vitrola, né? Não, Milton? Hoje não tem mais. A gente chamava de radiola. Nossa, então você é mais velho do que eu pensava. Hoje não tem mais, né? Muitas mudanças ocorreram, sem dúvida. Mas nos parece que pouca coisa tem ocorrido em termos gerais, tá? Nas escolas, naquilo que ocorre, né, no processo da educação. Então, vejam, nesses 120 anos ou mais, a gente tem o desenvolvimento de muitas teorias de aprendizagem, muitas teorias da psicologia que nos mostram como é que as crianças aprendem, que os adolescentes aprendem,
Mas isso parece ficar apenas no campo teórico e não chegam nas salas de aula, não são devidamente aplicados. Então, há uma separação, há um vale, né, entre aquilo que se produz na universidade e aquilo, né, na universidade, nas pesquisas, e aquilo que de fato está ocorrendo na escola. Então, aqui eu te trago uma imagem que é assim, ó, a professora está falando de raiz quadrada, né? Está ensinando lá a raiz quadrada. Para ela é muito óbvio, muito claro que seja uma raiz quadrada. E na cabeça do aluno, raiz quadrada, o que ele entende por raiz? Raiz é raiz de árvores, de plantas, né? E quadrada é uma forma geométrica. Então, raiz quadrada, para ele pode entender como sendo mais ou menos isso. E aí a gente tem uma série de, assim, a gente pode falar de várias outras, né, coisas. Por exemplo, quando a gente fala os átomos, o átomo de né, a água é H2O. Então, quer dizer que o oxigênio, ele gosta de 2 átomos de hidrogênio, né? E aí fica, né, o átomo de oxigênio é um menininho, e aí ele se apaixona por 2 átomos de hidrogênio, né? Então, parece que os átomos, eles têm sexo, eles têm vida, eles são animados. Então, isso acaba dificultando muito todo esse processo de ensino e de aprendizagem que ocorre na sala de aula. Bom, e aí vem o nosso mestrado profissional, tá? Eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva, tá, para vocês. A área de ensino de ciências e matemática, ela foi criada na CAPES no ano de 2000. E no ano de 2001, sai uma portaria para a criação dos primeiros mestrados profissionais. O nosso programa, aqui o que vocês ingressaram, né? Programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática, ele começa em 2002, a primeira turma começa em 2002. E esse programa, pessoal, é um dos mais antigos do Brasil. Ele é o primeiro programa de mestrado profissional de ensino de ciências e matemática do Nordeste, do Norte e Nordeste. Na UFRN, na área de ensino de ciências e matemática, o que nós temos atualmente? Nós temos o mestrado profissional, que é esse que começa lá em 2002. Nós temos o doutorado, que começa em 2015. Nós temos o mestrado acadêmico, que começa em 2016. E nós temos o mestrado profissional nacional, que começa em 2016. Se a gente observar aqui o número de programas de pós-graduação na área de ensino, a gente vai ver desde 2000, né, quando começa a área de ensino de ciências, até 2017, um aumento ano a ano, tá? Indicando o interesse, né, de profissionais por essa área, e esse interesse relacionado à necessidade de formação de recursos humanos dentro dessa área. Então, os profissionais da área de ensino já percebiam que compreender só o conteúdo numa sala de aula não basta para eu dar uma boa aula, para o meu aluno compreender. Eu preciso de muito mais coisas do que isso. Então, o interesse na área de ensino, no processo do ensino, ele começa a ficar cada vez mais evidente. Aqui a gente tem um gráfico com os egressos dos programas da área de ensino nas últimas 5 avaliações da pós-graduação.
Então, os mestres, né, que foram formados aqui ao final, entre os anos de 2000 e 2003, então a gente tem um total de 327 mestres sendo formados na área de ensino. Depois, de 2004 a 2006, um total de 913 mestres. De 2007 a 2009, 1.755 mestres na área de ensino. Depois, de 2010 a 2012, 2.347. De 2013 a 2016, 5.033 mestres. E depois, se a gente fizer, na verdade, perdão, o somatório total, né, desses últimos anos, de 2000 até 2016, a gente tem um total de mestres na área de ensino de 10.375. Pessoal, é um número relativamente expressivo, né, mas dada a quantidade de profissionais, né, das áreas de ensino e de matemática, nós estamos ainda muito aquém daquilo que seria o desejável, certo? A gente para aqui, né, de 2013 a 2016, e aí a última avaliação, que é essa avaliação quadrienal de 2017 a 2020, seria aquela que deveria estar ocorrendo agora. Mas esse nosso governo, cada hora é uma coisa diferente, né? Suspendeu a comissão que faz a avaliação e a gente não sabe mais o que vai acontecer com as avaliações da pós-graduação. Sigamos. Bom, o que é um mestrado profissional e o que é um mestrado acadêmico? Primeira coisa, pessoal, mestrado acadêmico e mestrado profissional, ambos dão o título de mestre. Então, se eu me formei ou no mestrado acadêmico ou no mestrado profissional, eu vou ser a mestre Fernanda. O título é o mesmo, é mestre, tá? Eles são equivalentes. Um não tem maior peso do que o outro. Isso é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. Mas eles têm diferenças nos seus objetivos, né? Por isso que há essa distinção entre o acadêmico e o profissional. Então, vamos lá. O acadêmico, ele é associado às pesquisas em ensino de ciências e ensino de matemática. E o profissional, ele é essencialmente voltado a problemas práticos da sala de aula. Então, como o próprio nome já diz, profissional, ele procura atender aos profissionais daquela área. Então, os profissionais da área de ensino de ciências e matemática. Então, os profissionais da área de ensino de ciência e matemática, ou seja, os professores, enfrentam diversos problemas na sua sala de aula, né? E aí o mestrado profissional, ele vem justamente para tentar, de algum modo, encontrar, pensar em soluções, né, em estratégias que possam auxiliar na resolução daquelas dificuldades encontradas pelos professores. Qual que é o perfil, né? Quem que deveria procurar o acadêmico e o profissional? Então, o acadêmico seria um pesquisador e um docente. Já o profissional é um docente em exercício, aquele que de fato está em sala de aula, tá? Para melhorar e qualificar para o mercado de trabalho. Qual que é o resultado do acadêmico? O resultado é formar um pesquisador nato, vamos dizer assim. E no profissional é agregar a pesquisa à atividade docente. Então, o professor não vai deixar de ser professor,
ele vai continuar na sua sala de aula, né? Mas ele vai enxergar a sua sala de aula, né? Como uma oportunidade de se fazer pesquisa. Então, ele vai agregar as atividades de pesquisa, ok? Objeto de estudo, por exemplo, no mestrado acadêmico, seriam questões relativas à aprendizagem, a epistemologia, a resolução de problemas, a história e filosofia da ciência, aos métodos de ensino, a avaliação. E o objeto de estudo no mestrado profissional seria a questão foco, né? Que está relacionada ao ensino, à aprendizagem, o currículo, a avaliação, o sistema escolar. E o produto final, no mestrado acadêmico, é a dissertação. E no mestrado profissional, é uma pesquisa aplicada, que é o desenvolvimento, que está relacionado, né, ao desenvolvimento de processos e produtos educativos. Então, ao final do mestrado profissional, e aí essa disciplina que vocês estão cursando agora, ela é obrigatória para quem está no mestrado profissional, um dos motivos, né, para vocês compreenderem o que é esse produto. Porque no mestrado profissional, a gente não faz apenas a dissertação, né? Mas a dissertação é o relato de como se deu, né, de como você desenvolveu e aplicou e validou e analisou o seu produto educacional. Então, a área de ensino é, portanto, uma área essencialmente de pesquisa translacional, que busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos na sociedade. Então, vejam, a gente comentou, né, que existem teorias que falam, né, tratam sobre como ocorre o aprendizado, como ocorre o processo de aprendizagem, quais são os facilitadores, o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Essas pesquisas se dão em universidades, em centros de pesquisa. E o papel, né, da área de ensino é fazer com que essas pesquisas cheguem até as escolas. É fazer com que haja essa transposição para as escolas. Né? Como é que eu estou lá na sala de aula, eu preciso fazer, né, eu tenho o objetivo que o meu aluno saia de lá um cidadão crítico, um cidadão participante do mundo, né, que ao ler uma matéria, ao ler um jornal, ao escutar um jornalista falando, ao ver uma notícia, ou ao observar mesmo a realidade à sua volta, ele consiga compreender, ele consiga criticá-lo, ele consiga intervir. É isso que o professor deseja, certo? Muito mais do que fazer o aluno decorar o diagrama de Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Não é isso? É isso que a gente espera do nosso aluno. E quem vai? A área, né, que vai fazer essa pesquisa translacional, então, é a nossa área de ensino. Então, o trabalho final do mestrado profissional, isso aqui, né, que a gente está chamando aqui, ó, a pesquisa aplicada. Então, ele deve ser uma pesquisa aplicada
descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza educacional, visando a melhoria do ensino na área específica, sugerindo-se fortemente que este trabalho se constitua em material que possa ser utilizado por outros profissionais. Então, vejam, eu estou tendo oportunidade de fazer o mestrado profissional. Então, eu vou desenvolver, né, eu vou procurar desenvolver algum material que eu possa usar na minha sala de aula, mas que outros professores também possam usar nas suas salas de aula, ou na íntegra, ou fazendo pequenas adaptações. Porque assim eu consigo impactar, né, aumentar o impacto na educação. Que tipo de produto educacional? Bom, gente, isso eu vou passar muito rápido, porque vocês vão passar o semestre inteiro conversando isso com o Milton, tá? Que é expert nisso. Então, tipos de produto educacional. Objetos de aprendizagem, então, software, simulações, hipermídia, texto didático para alunos, texto de apoio aos professores, vídeos, equipamentos, páginas na internet, experimentos, né, de todos os tipos. Então, o desenvolvimento do produto educacional, ele implica em considerar o referencial teórico e metodológico da área. O que quer dizer isso? Ai, Fernanda, eu quero fazer um jogo. Ah, porque eu participei do PIBID, lá a gente fazia um monte de jogos e era muito legal. Tudo bem, a gente pode trabalhar com jogos, mas no que se baseiam os jogos? Né? Quais teorias estão por trás dos jogos? Né? Quais referenciais teóricos e metodológicos nós vamos utilizar para desenvolver esse jogo, para aplicar depois esse jogo? Né? A gente não vai desenvolver um jogo por assim, desenvolver determinada atividade pelo fazer por fazer. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, usar esses referenciais, essas teorias. Quais são os objetivos do nosso programa? Capacitar professores em exercício, né? Especialmente os professores em exercício das áreas de física, química, biologia, ciências e matemática, habilitando-os a incorporar e desenvolver atividades inovadoras na educação básica e ou superior. E esse nosso programa é só para professor em exercício? Não. Tem alunos que não estão em sala de aula. Mas o mestrado profissional, se vocês se lembram lá do edital, ele preza, né, por professores em exercício. Isso a gente pode ver, inclusive, quando a gente vai pontuar o currículo, né, que existe uma pontuação maior para quem está em sala de aula. Especial em sala de aula, em escola pública. Ok? Quem não está em sala de aula vai ter mais dificuldade? Talvez tenha dificuldade na hora da aplicação do produto. Aí eu não sei, teria que conversar com o orientador. Tá bom? Outro objetivo: fomentar o desenvolvimento de estratégias de ensino inovadoras, apoiadas nas discussões atuais da pesquisa e ensino de ciências e matemática, bem como teorias educacionais. Então, o objetivo é que haja esse desenvolvimento de estratégias de ensino inovadoras, né? Mas que essas estratégias, elas tenham como base aquilo que está sendo feito na pesquisa, que a gente olhe para aquilo que tem sido feito,
propiciar a produção e divulgação de produtos desenvolvidos a partir das dissertações, para sua utilização na educação básica e ou superior na área de ensino de ciências e matemática. Essa produção e divulgação de produtos, o programa tem feito especialmente de 2 modos. Então, via mostra de produtos educacionais, que eu vou explicar para vocês o que é, e pelos cursos de extensão que os professores ou grupos de professores ministram, né? Então, o Milton, ele ministrou, não faz muito tempo, não é, Milton? Um curso para professores da educação básica. Tá? Então, a produção e a divulgação desses produtos, ela é feita basicamente desses modos, né? Além da gente deixar eles disponíveis na nossa página, né? Deixar a nossa página sempre atualizada, produzir livros, né? A gente está agora com um edital que foi lançado recentemente, e aí os professores, né, que já têm egressos, eles podem publicar capítulos de livro com os produtos que foram desenvolvidos, né? Justamente para divulgar esses produtos, tá? E, por fim, proporcionar atividades de pesquisa, de ensino e extensão que articulem os vários níveis de educação nas áreas de conhecimento específico das ciências naturais e da matemática. Então, essas atividades de pesquisa, de ensino e de extensão, áreas de pesquisa e de ensino, a gente pode, né, pensar nas atividades de pesquisa e de ensino, como as pesquisas que vocês vão desenvolver, o ensino, as próprias disciplinas que vocês vão cursar, e extensão, outras atividades que vocês participarão ao longo da permanência de vocês no nosso programa, né? Como, por exemplo, essa amostra de produtos educacionais, participação em congressos, participação em minicursos e assim por diante. O nosso programa hoje tem 3 linhas de pesquisa, são aquelas linhas que estavam no edital, né? Então, tem Educação e Astronomia e Cultura Ambiental, Ensino e Aprendizagem de Ciências Naturais e Matemática, e História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Os professores vinculados, né, a essas linhas, né, e todos vinculados ao nosso programa, eles são do Centro de Ciências Exatas da Terra, né, os professores de Física, Química e Matemática, do Centro de Educação, porque nós lá no Centro de Educação temos professores de Física, de Química, de Biologia e de Matemática, e do Centro de Biociências nós temos os professores de Biologia. E aqui alguns dos programas dos quais esses professores participam. Aqui nós temos o nosso corpo docente, tá? Atualmente nós temos 25 docentes, sendo um professor visitante, que é o professor Luiz Radford, né? Todos os outros professores são professores ou permanentes ou colaboradores do nosso programa. Aqui a professora Autostella, o Milton, professora Claudiane, professor Isauro, professor Bandeira, Wilson, Liliane, Bernadette, Juliana, Gisele, Carla, professora Josivânia, Magnólia, Márcia Goretti, eu, Fabián, Patrícia, Ivaneide, Linei, Vanise, Carlos Neco, Fernando, Mércia e Márcia Barroso. Bom, vamos falar agora sobre como funciona o curso. Pessoal, muita atenção, tá bom? Para vocês não se perderem, não extrapolarem prazos, não se enrolarem nas matrículas e assim por diante. Então, prazos do curso. O nosso curso tem duração máxima de 24 meses. Isso está no regimento.
Vou contar para vocês o que tem acontecido na pandemia. Desde que começou a pandemia, as turmas que pegaram o período de pandemia tiveram uma prorrogação de 6 meses. Então, de 24 meses foi para 30 meses. Isso quer dizer que vai acontecer com a turma que ingressa agora, em 2021? Não. Não necessariamente. Tá? A gente não sabe se a pandemia está acabando. Né? Os números têm diminuído, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sugiro fortemente que vocês trabalhem com essa duração máxima de 24 meses, ou seja, 4 semestres, 2 anos. E aí aqui a gente tem a nossa estrutura curricular dividida então nesses 4 semestres, tá? Então, no primeiro semestre, que é o que vocês estão agora. Tudo que tiver em vermelho, pessoal, são disciplinas obrigatórias que vocês têm que fazer no semestre. Então, no primeiro semestre, seminário de orientação 1 é obrigatório. E aí, essa disciplina é você com seu orientador. A gente coloca lá um horário, né, um horário fictício, porque, na verdade, é você e seu orientador que vai escolher um horário bom para vocês fazerem as reuniões de orientação. Eu não sei se todos que ingressaram em 2021 já entraram em contato com seus orientadores e já começaram o processo de orientação. Aqueles que não entraram em contato com o orientador, sugiro fortemente que entrem. Às vezes a gente fica esperando que o orientador nos procure, mas o orientador fica esperando que o aluno procure ele. Né? Então, para acabar com isso e começar a pesquisa e a orientação o quanto antes, porque o prazo corre, sugiro que entre em contato com o orientador. Então, essa disciplina é obrigatória. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Claro. Pessoal, vocês entraram com o ensino remoto, né, nesse primeiro semestre do curso. A turma, por exemplo, da Dolores, do Cristiano, do pessoal que está, acho que da Karina também, o pessoal que está aqui presente, que já cursaram essa disciplina, eles já pegaram a crise da pandemia no meio do mestrado. Alguns iniciaram, como a Dolores, por exemplo, iniciaram o mestrado, já vão para 2 anos de mestrado só de forma remota, quando a pandemia. O que acontece? Qual é o meu ponto? Esse pessoal que já pegou a pandemia desde o início, ou nem sequer tiveram uma experiência presencial, eles puderam contar com vários tipos de prorrogações. Sejam prorrogações da própria instituição por conta da pandemia, ou prorrogações por problemas pessoais, etc. No caso de vocês que estão entrando agora, 2021.2, é quase certo que vocês não contem com nenhum tipo de prorrogação institucional, algum tipo de prorrogação relacionado à pandemia. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, do que eu tenho sondado. Pode ser que esse cenário mude, como a Fernanda falou, dependendo aí da evolução da pandemia. Então, não vão contando aí com prorrogações relacionadas à pandemia. Vocês podem pedir prorrogação, sim, mas por outros motivos. Então, tomem cuidado para não ficar pensando em prorrogação por conta da pandemia, certo? E uma outra observação muito importante, eu acho que a Fernanda vai falar mais à frente, mas eu queria antecipar, é a questão do presencial, que muita gente entrou no mestrado pensando, né, em poder cursar disciplinas de forma remota, especialmente quem trabalha, mas é quase certo do próximo semestre, lá para março, mais ou menos do próximo ano, a gente já volte ao presencial. Então, também já vão se programando para que vocês possam estar presencialmente na universidade, que isso, na pós-graduação, é muito rico. Era isso que eu queria comentar. Isso, obrigada, Milton. É isso mesmo, pessoal. Como é que o UFRN está funcionando hoje? Hoje a UFRN já liberou a volta de todos os funcionários, né? Técnicos administrativos, professores, todos já podem ir para suas salas, tá?
Aqueles que ocupam cargo de gestão, por exemplo, coordenador de curso, obrigatoriamente tem que voltar, não precisando ser todos os dias, mas tem que voltar. Ele tem ido, isso desde o dia 1º de outubro, tá? O nosso secretário, que eu já vou falar dele, ele tem estado lá na Secretaria da Pós-Graduação. Então, desde o dia 1º de outubro. Então, espera-se... E para a graduação, né, esse semestre 2021.2, que também inicia hoje, ele está de forma híbrida, né? A gente já tem disciplinas experimentais ocorrendo presencialmente. Espera-se que para 2022.1, que começa em março, a gente esteja totalmente presencial. E aí, quando a gente está totalmente presencial, não há opção de ficar no formato remoto. Tá? Mas eu entrei no formato remoto. Você entrou no formato remoto porque era o que se podia fazer na época. Tá? Mas não quer dizer que você tem o direito de assistir as disciplinas de modo remoto. Tudo bem? Bom, nesse primeiro semestre, então a gente tem seminário de orientação 1, que é obrigatório, a disciplina aqui do Milton, desenvolvimento e avaliação de materiais instrucionais, que é obrigatória, tá? E ela vai dar um suporte fundamental, né, conhecimento fundamental e necessário para que vocês compreendam sobre o desenvolvimento e avaliação dos materiais instrucionais, né? Então, o Milton vai falar muito sobre o produto educacional, que é algo tão falado no mestrado profissional. Tão falado e obrigatório no mestrado profissional. E aí, nesse semestre, vocês podem escolher uma dessas aqui. Metodologia da pesquisa ou filosofia das ciências. Tá? Na verdade, é assim, pessoal, ó, dessas disciplinas em verde, metodologia da pesquisa, filosofia das ciências e da matemática, didática das ciências e matemática, história da ciência e matemática, vocês necessariamente precisam cursar uma, necessariamente. Então, digamos que nesse semestre eu queira cursar metodologia da pesquisa, eu vá cursar metodologia da pesquisa. Então, eu já cursei a disciplina do bloco verde. Ou seja, no meu segundo semestre, o que eu vou fazer? Apenas seminário de orientação 2. Eu não preciso mais cursar a disciplina nem didática, nem história. Ah, Fernanda, mas eu quero, eu posso? Pode. Mas vai contar para mim? Vai contar o crédito. Vai contar o crédito, vai aparecer no histórico que você cursou, tá? Mas, mesmo assim, você ainda vai ter que fazer uma disciplina que a gente chama de específica e uma disciplina que a gente chama de eletiva, ok? Tanto a disciplina específica quanto a disciplina eletiva, elas não necessariamente precisam ser feitas no terceiro ou no quarto semestre. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma disciplina específica agora, no primeiro semestre, tá? Mas é obrigatório fazer uma disciplina específica e uma disciplina eletiva. E aí vamos entender o que é disciplina específica e o que é disciplina eletiva. Disciplina específica, ela vai ter 4 créditos e é uma disciplina que vai ser dada no nosso programa, pelo nosso programa, e que não é nem desenvolvimento e avaliação de materiais instrucionais e nem essas verdinhas aqui. Então, exemplo, nesse semestre está sendo oferecida 2 disciplinas específicas, uma da área de matemática
e uma da área de, eu não me lembro agora o nome, falo de dificuldades de aprendizagem, acho que em ciências. Tá? Então, está sendo oferecida 2 disciplinas específicas. O que é disciplina eletiva? Disciplina eletiva vai ter 2 créditos. Ah, mas pode ter 3? Pode. Pode ter 4? Pode. Não tem que ter pelo menos 2. Não vai poder ter 1 crédito, tem que ter pelo menos 2. Disciplina eletiva é uma disciplina que a gente sugere fortemente que você procure num outro programa. Então, pode ser o programa no mestrado acadêmico, ou no doutorado, ou lá no programa de pós-graduação em educação, num outro programa. Tá? Que você conheça outras coisas. Tudo bem? Bom, no segundo semestre, o que é obrigatório você tem que fazer? Então, seminário de orientação 2, e aí cursar uma das verdinhas, né? Caso você não tenha cursado aqui no primeiro semestre. No terceiro semestre, o que você tem que fazer? Seminário de orientação 3. Esse seminário de orientação, pessoal, é sempre você com teu orientador. E a disciplina específica. Lembrando que a disciplina específica pode ser feita em qualquer semestre. Fernanda, só uma observação. A palavra, pessoal, seminário de orientação, não é para levar literalmente, tá? Não é um seminário que seu orientador vai fazer, não. É só a reunião de orientação que você tem com ele eventualmente. E aí não precisa ser toda semana, não precisa ser todo dia, etc. Isso daí vai depender de você com o seu orientador. Mas a gente precisava formalizar isso no sistema de alguma forma. Aí entrou com esse nome, seminário de orientação, tá? Mas nada mais é do que as reuniões que você vai ter de orientação com o seu orientador, que precisa se matricular todo semestre. Todo semestre, exatamente. Isso mesmo, Milton, obrigada. E no quarto semestre, a gente teria o seminário de orientação 4, que ele muda de nome, que passa a ser orientação de elaboração de dissertação. Tá? Nada mais é que o seminário de orientação 4. A gente tem a disciplina eletiva, lembrando, né, que ela pode ser feita em qualquer semestre, e aí no último semestre você se matricula nisso daqui, ó, que a gente chama de seminários de pesquisa. O que é esses seminários de pesquisa? É assim, pessoal, todo semestre o programa faz um evento de extensão, normalmente 2 dias, tá? Uma noite, né? Um final de tarde, noite e um dia completo, que a gente chama de mostra de produtos educacionais. A nossa próxima mostra vai ser final de novembro, começo de dezembro. Essa mostra de produtos educacionais, normalmente ela tem o seguinte formato. No primeiro, tarde e noite, é uma palestra de abertura com algum convidado externo ao programa. No segundo dia, nós temos oficinas de produtos educacionais produzidos pelos nossos egressos. Então, a gente chama egressos do programa para darem uma oficina sobre o produto educacional que ele produziu quando estava no nosso mestrado. E aí é legal vocês participarem porque vocês veem, têm a oportunidade de conhecer diversos produtos educacionais. Como é que ele foi construído, quais foram as dificuldades, como ele foi aplicado, né? Então, vocês podem ter esse bate-papo muito próximo com o próprio egresso do programa. E a gente espera que daqui 2 anos, quando vocês saiam, né, certamente daqui 2 anos, quando vocês se tornarem egressos, vocês também serão convidados para apresentarem os seus produtos educacionais, para darem oficinas sobre aquilo que vocês produziram no mestrado. Na tarde desse segundo dia, a gente tem feito, né, começou a fazer uma roda de conversa com egressos, para falar sobre o impacto do programa, o que alterou, como que
melhorou, não melhorou na sua sala de aula, né? Quais os aspectos positivos do programa, quais aspectos podem ser melhorados, para a gente escutar os egressos, fazer essa troca, né, de experiências e aperfeiçoando e melhorando o nosso programa. Tá fazendo uma autoavaliação do nosso programa. Pessoal, essas mostras de produtos educacionais, elas são obrigatórias. Todo semestre haverá uma mostra de produtos educacionais. Então, vejam, vocês têm 4 semestres, certo? Vocês terão, então, 4 mostras de produtos educacionais. Vocês deverão ter pelo menos 75% de frequência nessas mostras de produtos educacionais. Ou seja, participar de 3 mostras completas, né, de todas as atividades. Se vocês fizerem isso, significa dizer que o seminário de pesquisa, nessa disciplina cadastrada como seminário de pesquisa, você vai estar aprovado. Se você não fizer isso, significa dizer que nessa disciplina seminário de pesquisa, você vai ficar pendurado. E aí a gente vai ter que ver o que vai fazer com você. Ok? Então, participar das mostras de produtos educacionais não é uma atividade optativa, opcional. Ela é obrigatória, porque ela vai somando as frequências para depois computar a disciplina de seminários de pesquisa. Tudo bem? Bom, além disso, vamos lá. No final do primeiro semestre, aqui ó, final do primeiro semestre, a gente tem que fazer a apresentação do projeto de pesquisa. Então, você e o orientador vão chamar uma banca constituída por mais 2 professores e fazer a apresentação do projeto de pesquisa. Se for aprovado, então você vai estar aprovado nessa disciplina de seminário de orientação 1, tá? E é legal esse momento, né, da apresentação do projeto de pesquisa, porque os professores da banca vão dar diversas sugestões, né? Ah, o teu projeto podia ser melhorado aqui, você podia pensar nisso, você podia pensar naquilo, é bem legal. Até o final do terceiro semestre, né? Ou seja, com 18 meses, né? 1 ano e meio, você tem que fazer o exame de proficiência, tem que fazer e tem que mostrar, tá bom? O certificado de proficiência em uma língua estrangeira. E até o final do terceiro semestre, né, ou no final do terceiro semestre, você tem que fazer a sua qualificação de mestrado. Qualificação de mestrado é uma banca composta pelo teu orientador e mais 2 professores, um interno do programa e um externo, e aí você vai apresentar o que você fez até então. No momento da qualificação, pessoal, espera-se fortemente que o aluno já tenha desenvolvido o produto educacional. Já tenha feito a pesquisa bibliográfica, definido e pesquisado um referencial teórico, referencial metodológico, feito o produto educacional, ele pode ter aplicado ou não, mas o produto educacional é muito importante que já esteja presente. E no final do 4º semestre, a defesa, né, que é a dissertação de mestrado. Então, vamos falar sobre o projeto e a qualificação. Então, no final do 1º semestre letivo, projeto de pesquisa. O que tem que ter um projeto de pesquisa? O título do trabalho, qual é o problema de pesquisa, os objetivos a serem atingidos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, a bibliografia básica e o cronograma que você pretende seguir. Na qualificação, né, que é ao final do 3º semestre, o que deve ter? Título, problema de pesquisa, objetivos a serem atingidos, justificativa, referencial teórico, metodologia, resultados com ou sem esboço da discussão
bibliografia básica e o cronograma. Então, ó, apresentar o produto educacional, aplicado ou não. Tá? Então, é importante que a gente já tenha um produto educacional na qualificação, ok? Com 18 meses. Porque se a gente não... Fernanda, pode falar, Milton. Aqui tem a questão da obrigatoriedade, né? O produto educacional, na qualificação, é obrigatório que você tenha ele, não necessariamente aplicado, mas ele tem que ser apresentado. A condição para que você possa qualificar é ter o produto educacional, tá? Você não pode ir para a qualificação sem o produto. Isso. Existe, quando a gente vai para a qualificação, existe duas coisas, né? Uma ata que os professores vão preencher, né? Dizendo se você foi aprovado ou não. E existe uma ficha que eles vão preencher, e essa ficha se refere ao produto educacional. Então, eles vão falar se o produto já foi aplicado, se o produto tem objetivos, se tem bibliografia, se a letra é acessível, se o produto é para que público, uma série de coisas, tá? Essa ficha, inclusive, vocês encontram na página do programa. Não faz sentido o professor levar essa ficha se você não tiver produto, certo? Considerando que a ficha é de preenchimento obrigatório, logo, você tem que apresentar um produto. Pessoal, não dá tempo. A qualificação é com 18 meses. Para terminar o teu curso, vão faltar 6 meses. Não dá tempo de, em 6 meses, fazer produto, aplicar produto, analisar e discutir resultado, escrever dissertação. É por isso que o produto tem que estar pronto com 18 meses. Bom, quando é que o pós-graduando vai ser desligado do nosso programa? Se ele tiver 2 reprovações em disciplinas, quando ele exceder, ultrapassar o prazo de conclusão do curso, quando ele não for aprovado no exame de proficiência de língua estrangeira, até no máximo o 3º semestre, 1 ano e meio, e tem que ser anterior ao exame de qualificação. Reprovação na apresentação do projeto de pesquisa, reprovação no exame de qualificação, não estiver regularmente matriculado, caracterizando abandono de curso. Então, é importante que a gente faça as matrículas, tá? O Daniel sempre avisa, é importante que vocês olhem os prazos, façam tudo certinho. E em qualquer fase de elaboração do trabalho de conclusão, o pós-graduando será desligado se for verificada a ocorrência de plágio. Tudo bem? Tudo isso, pessoal, está no regimento interno do nosso programa, que também está disponível na página, no site. Em relação aqui ao exame de proficiência, sugiro fortemente que vocês comecem a fazer a partir de hoje. Porque às vezes a gente não passa no primeiro. E aí, para vocês não ficarem igual um aluno meu, que defendeu, graças a Deus já, que para ele qualificar, né, ele precisava da proficiência, e ele, faltando 1 mês para qualificar, né, para não estourar o prazo dele, de 18 meses, ele viajou a região inteira. Onde aparecia um exame de proficiência, ele foi fazer. E aí ele acabou passando lá na UERN, em Mossoró. Então, veja, o gasto que ele teve. Daí ele fez em Mossoró, fez em Lages, fez num bocado de lugar. Isso é uma loucura o que ele fez. Mas ele foi fazer em tudo quanto é lugar, porque ele estava dando tiro para tudo quanto é lado que ele precisava passar na proficiência. Então, pessoal, façam desde agora, tá bom? Na secretaria, a gente tem o Daniel. Daniel, ele é mestre em engenharia da produção. Qualquer dúvida, entre em contato com o Daniel no horário de expediente, tá? Pessoal, o Daniel, ele tem um horário das 8 às 14 horas, né? Ele conseguiu isso por assuntos pessoais,
Então, preferencialmente, entre em contato com ele nesse horário durante a semana, tá? Ah, Fernanda, mas eu mandei mensagem às 16 horas e ele não me respondeu. Né? O Daniel, assim, ele é muito, muito atento a tudo, ele sempre responde tudo na hora, mas às vezes, se você responder às 16 horas e ele não responder, certamente no dia seguinte ele vai te responder. Fernanda, Ok? rapidinho, já que você está falando do Daniel e a Larissa aqui pediu umas dicas sobre questão do proficiência, né, que a Rayane está dizendo que já fez. Aí, duas informações bem rápidas. A primeira, quem já fez proficiência ou algum TOEFL ou provas parecidas, vocês podem pedir aproveitamento desse proficiência, se não me falha a memória, por até 2 anos. Aí tem que confirmar depois. Então, vocês podem entrar com um requerimento padrão, que tem lá no site do programa, pedindo esse aproveitamento, e eu acho que a média é 5, se eu não me engano, que o programa aceita para aproveitar. Essa é a primeira informação. A outra, a professora Fernanda falou que para vocês tentarem fazer já nesse semestre, né? E aí o seguinte, o mais próximo e o que geralmente o pessoal faz é o da Compev, mas eu acho que a Compev já fechou o período de inscrição, mas o programa, sempre que a gente tem alguma informação de alguma proficiência aberta na região, a gente divulga, né, pelo site de notícias lá do programa, pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, né, eu já até coloquei o link aí, por isso que é importante também o grupo do WhatsApp, que mesmo depois da disciplina, quando eu sabendo de algum exame de proficiência, eu divulgo também pelo WhatsApp, tá? Então, é meio que assim, todo mundo se ajudando. Assim que a gente sabe de algum local que está com inscrições abertas, a gente já sai divulgando. Isso. Pessoal, nesse momento, né, que está tudo muito remoto, se alguém conseguir, né, fuçar em outras universidades e ver que tem proficiência aberta de formato remoto, pode fazer. Né? Então, tem aluno que eu soube que fez da Federal de Santa Catarina, pelo formato remoto, tá? A gente vai aceitar, claro, né? Quando a gente voltar para o presencial, isso já não é mais possível. Então, é importante que vocês façam para que, chegando próximo lá da qualificação, vocês se preocupem com a qualificação, não se preocupem mais com isso. Representante discente, não temos. É importante que vocês se organizem para que tenha uma representação discente. No mestrado profissional, nós não estamos com representação discente já faz algum tempo. A representação discente, ela é escolhida por vocês, né? Um aluno e o seu suplente. Esse representante discente participa das nossas reuniões do colegiado com direito a voto. É muito legal quando a gente tem a representação, porque aí é um canal direto com os discentes, com as demandas que vêm dos discentes. Então, tentem se organizar, junto com, né, o semestre, os ingressantes 2021.2, 2020.2, e pensem nisso. Ok? Bom, quando voltarmos para o presencial, queria que vocês soubessem que a gente tem uma sala de estudos que é climatizada, que nós temos computadores com internet. Acho até que esse número já está defasado de computadores, porque parece que chegaram novos computadores. A gente tem acesso à internet, então tem armários para guarda-volumes. Então, vocês têm um espaço para vocês lá no CCET, tá? Voltando para o presencial, vocês vão poder utilizá-las. Desafios do nosso programa. Aqui eu coloquei os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. Se a gente analisar a fundo esses 17 objetivos, a gente vai ver que o ensino está por trás, né, de todos eles. Então, a gente tem, enquanto educadores, temos um papel
Fernanda, Oi. desculpa te interromper rapidinho. É que o Djailson, ele divulgou aqui no chat um formato de fazer proficiência online, que ele diz que é toda semana e custa R$100. Particularmente, eu não conhecia esse sistema, tá? Que o Djailson colocou aqui. Eu vou até verificar que se ele for aceito pela CAPES, aqui pelo programa, vai ser muito legal, porque realmente sana muito dos nossos problemas. Mas eu acho que seria interessante vocês encaminharem esse site para o Daniel do nosso programa e verificar com a Pró-Reitoria de pós-graduação se o certificado emitido por esse sistema é aceito na instituição, tá? É bom vocês tomarem cuidado, porque geralmente proficiências são de instituições, tá? Eu não sei esse daí. Então, eu estou falando de achismo, precisa confirmar, tá bom? É só um alerta. Isso. Professor, A Rayane, pode falar, só para complementar, eu fiz por essa universidade e é aceito sim pela universidade, já computou até no meu histórico, eu já enviei. Perfeito, perfeito. Então, é uma coisa que vai ajudar muito, então, o nosso programa. Eu vou passar para o Daniel, porque aí já oficializa. Seguro. Bem seguro, acontece remoto, sabe? É pelo Google Meet, tem umas pessoas que você tem que deixar a câmera ligada, tem toda uma fiscalização. Perfeito. A Ana e a Miceia estão cumprimentando aqui, dizendo que é da Federal de Santa Catarina. Eu realmente não conhecia esse sistema, é ótimo saber. Então foi esse que eu falei aí, da Federal de Santa Catarina. Perfeito. Então, ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Legal. Ótimo. Pessoal, então, estamos relacionados a esses 17 objetivos. Né? Então, a nossa área, ela realmente é de uma importância tamanha, imensa. Especificamente aqui no nosso programa, quais são os nossos desafios? Estão relacionados com publicações. Quando a gente faz o mestrado profissional, é muito importante que a gente publique os nossos trabalhos. E publicar, ele está relacionado com disponibilizar esse trabalho para o maior número de pessoas. Então, quando eu consigo publicar o trabalho num livro, como capítulo de livro, ou numa revista, essencialmente de acesso livre, a gente dá a oportunidade de outros professores ou outros alunos que estão ingressando na pós-graduação terem acesso àquele trabalho, poderem aplicar em suas salas de aula, pensar em outros tipos de pesquisa a partir daquilo que eu fiz. Então, as publicações são muito importantes, tá? E outro desafio é a gente fazer a divulgação daquilo que a gente tem feito e garantir a divulgação, que a gente tem feito, como eu disse para vocês, via mostra de produtos educacionais e esses cursos e minicursos de extensão, e garantir a aplicação dos produtos educacionais. Então, vejam, a gente falou, que até a qualificação, os produtos educacionais têm que estar prontos, elaborados. A aplicação dos produtos educacionais, pessoal, também é extremamente importante, tá? Aplicar o produto educacional. Aplicar ele na sala de aula, aplicar ele com alunos da universidade, aplicar ele com visitantes do museu, Não sei qual vai ser o contexto da pesquisa de vocês, qual será o público-alvo da pesquisa de vocês, mas a aplicação desse produto é extremamente importante. Ok? Bom, falei muito já, peço até desculpas, e agora eu queria escutar as dúvidas de vocês. Obrigada, pessoal. E aqui eu paro a apresentação. Dolores? Oi, professora. Eu tenho uma dúvida. A senhora fala em publicação, em divulgação do produto da gente. No caso, existe aquela história do Conselho de Ética. Algumas revistas, alguns locais precisam que o produto da gente passe pelo Conselho de Ética. Existe alguma orientação do programa para a gente poder fazer isso? Porque eu fui procurar
na tal da Plataforma Brasil e é, assim, um pouco, muito, digamos, confuso de fazer, né? Existe alguém que a gente se dirija para ajudar a gente a fazer esse negócio? Tá. Dolores, na disciplina de metodologia, você chegou a cursar essa disciplina? Sim. Vocês tiveram uma palestra com alguém do CEP? Sim. E não esclareceu? Para lhe dizer a verdade, falou que a gente tinha que fazer, entendeu? Mas quando eu fui lá na plataforma para fazer, o negócio é enrolado, professora. Bem enrolado. Dolores, esse negócio do comitê de ética, eu vou ser bem sincero, a pessoa só aprende errando cada etapa dali, porque é muito cheio de detalhes, são várias etapas, e você não pode avançar uma sem ter terminado a outra. Legalmente, você não pode fazer a pesquisa, o tempo fica correndo, você fica aguardando, às vezes fica 3 meses esperando. Realmente é bem complexo. Quem depender de comitê de ética já vai se inteirando, porque é a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. É enrolado mesmo, a gente tem que ir nessa tal dessa Plataforma Brasil e fazer aquele monte de troço e errar um monte de vezes. Show. Obrigado. Felizmente, sim, Dolores, não tem... a gente pode trazer palestra, professor, fazer oficina, sim. Não vai ter como, a gente só vai aprender errando mesmo. Porque é horrível. O primeiro caminho... a gente até... A importância a gente entende, que tem que fazer a gente entende, quando é que tem que fazer a gente entende, mas quando a gente vai fazer, eu jurava eu pensava que era uma coisa muito mais simples. E não é. Eu confesso que eu tenho, sempre que é possível, que as pesquisas permitem, eu tenho fugido, porque é muito chato. O Júlio está escrito... Milton, mas então já conta aí para nós, como é que você faz para fugir do comitê de ética? Uma você não põe questionário, você não entrevista, você não faz nada? Calma que tá gravando, eu não posso falar. Depois nos bastidores a gente fala. Então tá bom, depois a gente para. Desliga, professora. Obrigado. Júlio. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu queria saber só o seguinte, se nós que somos alunos especiais, se a gente pode já conversar com algum professor sobre alguma ideia, né, de algum projeto, ou até mesmo mostrar um projeto, né, pensando em uma seleção futura para o mestrado, não é? Queria saber se há essa possibilidade. Posso responder essa, Fernando? Claro, Milton. Júlio, pelo menos nessa disciplina em particular, não há distinção entre aluno especial e aluno regular. Não há distinção nenhuma mesmo, tá? Inclusive, eu acho que deve ter egressos aí que foram alunos especiais, então é a mesma coisa, a mesma nota, tanto não deveria nem... legalmente não pode nem existir essa distinção, porque você vai aproveitar a nota depois, né, o conceito, se você for aprovado, eventualmente, se você entrar num programa, você aproveita a disciplina, né? Pode aproveitar até 2 disciplinas. Então, assim, não há distinção. Então, você se considera aluno do programa, tá? Infelizmente, você não está regular, né? Não vai poder fazer seu mestrado. Então, esse é o primeiro ponto. A outra observação é o seguinte, você deve, na verdade, já aproveitar todas as discussões que a gente vai travar aqui na disciplina, nas palestras que você for ver aí do programa, etc., já para desenvolver o seu projeto de pesquisa ou para aperfeiçoar, e nesse movimento você já vai sondando os possíveis orientadores ou quem trabalha naquilo que você quer desenvolver, então você já vai fazendo esse contato, porque um dos objetivos de ser aluno, né, que a gente abre para os alunos especiais, é justamente ter esse primeiro contato, né, para poder você já amadurecer algumas ideias, formar essas parcerias, colaborações, e mais ainda, já ingressar em algum grupo de pesquisa, ainda que como voluntário. Então, dependendo de algum professor que você encontrar, que você achar interessante o trabalho, você já pode começar a participar do grupo de pesquisa. Por exemplo, o André Ferrer, que é o que me veio agora na cabeça, ele tem um grupo periódico, toda semana se encontram, e fazem discussão de textos, discussões de projeto, apresentação de alguém que vai defender, e isso, assim, é fantástico para te impulsionar a entrar no programa depois, tá? Não sei se a Dolores, a Micéia também... não, estou falando do comitê de ética, porque elas também podem ajudar nessa observação sobre o aluno especial. Ô, Júlio, só complementando aí o que o Milton disse, poder procurar um possível orientador, né, um professor, você poderia trocar alguma ideia,
né? Então, por exemplo, eu sou, sei lá, da área da física, tenho interesse, né, em algum professor, aí você fala aí com o André Ferrer. Só lembrando que o André Ferrer não está mais no mestrado profissional, tá? Então, por exemplo, eu vou conversar com o Milton, com a Autostella, com a Juliana, que são da área de física. Isso não garante que... Bom, primeiro que eles vão necessariamente atender, porque está todo mundo... Eles podem trocar uma ideia, mas não necessariamente eles vão ler o teu projeto e etc., porque está todo mundo, assim, com outros orientadores, né, com outras demandas urgentes e obrigatórias, né? Mas você pode trocar uma ideia com eles, sem dúvida, tá? Mas eu acho que a disciplina vai dar conta, né? Vai dar muitas ideias bacanas, você pode trocar ideias com o Milton enquanto professor da disciplina, né? Outra coisa, nada garante que, por exemplo, você vem conversar comigo, nada garante que eu vou abrir vaga no próximo processo seletivo. E ainda que eu abra, nada garante que, se você passar, você vai ficar comigo. Entendeu? Então, é uma série de fatores. Então, o mais prudente, você cursa essa disciplina, tira todas as suas dúvidas, certamente tua intenção de projeto de mestrado vai ficar mais robusta, né? E faz novamente o processo seletivo. Ok? Dolores? Só sobre a questão do Júlio, só uma observação. A disciplina que você está cursando com o professor Milton é uma das mais ricas do programa. E além de você estar na mão de um professor que eu não conheci e passei a admirar muito, você ainda tem a possibilidade de trocar ideia com os colegas, que é uma coisa riquíssima. Quando a gente troca ideia com os colegas, é gente que a gente não conhece, Júlio. Eu só tive a oportunidade de estar no remoto, não conheço ninguém que está aqui, mas a gente criou uma intimidade num grupo tão boa que a gente troca as dificuldades, a gente troca as ideias, e quando você está fazendo um projeto, a gente tem um mundo de expectativa, e o professor começa a te orientar, a te levar para um caminho, vendo, você vai mostrar o seu projeto para ele, sim, ele vai dizer se está legal, se não está, e você vai ver, de acordo com os outros colegas, se o seu projeto vai se encaixando. Se a sua ideia for muito diferente, ele vai te orientar. Não se assuste. Aproveite ao máximo, não perca nem um segundo. E explore o professor Milton, porque ele tem capacidade de te ajudar, sim. Você pode explorar, você taca suas dúvidas para ele, que ele responde. Ele só não responde de madrugada, porque o pobre tem que dormir. Mas ele responde. Pode ficar tranquilo que você está muito bem. É só isso. Na verdade, eu encaminho respostas do Google. Na verdade, acho que o Milton responde de madrugada, porque é quando ele não dorme. Só complementando também o que o Dolores falou, além da disciplina, né, os alunos especiais também podem participar das mostras de produtos educacionais, de todas. Mostras de produtos educacionais, tá bom? Assim como outros, né? A mostra de produtos educacionais é um evento aberto, né, para graduandos, para professores em exercício, né? A gente procura divulgar na Secretaria de Educação para que isso seja espalhado nas escolas. Então, é um evento aberto. São riquíssimas, tem oficinas maravilhosas e vale a pena trocar experiência, sim, sempre. Só botando lenha na fogueira, vocês vão ver que eu vou fazer muito isso ao longo da disciplina. Imagina, né, pegando a fala da Fernanda, imagina o seguinte, se a Fernanda diz que mesmo fazendo Até a internet ficou emocionada, ele travou. Travou, né? Eu achei que fosse eu que tinha travado. Eu também pensei que era eu, mas você estava se mexendo, piscando, aí eu vi que não era eu, não. Ele avisou no grupo que caiu. Ele colocou no grupo, que caiu, e ele volta já, que a gente Perguntas? Foi emoção, ele ia falar da disciplina. Foi muita emoção. Gente, vocês têm mais perguntas?
Fernando, eu fiquei preocupado com relação a essa questão da ética aí. Relaxa, eu também tô. Resolveremos juntos. Né, Carol? Ô, professora, no final, eu queria ter uma palavrinha com a senhora, tá? Tá joia. Não, a gente vai, esse negócio da ética, a gente vai atrás. Vai dar tudo certo. O exame de proficiência pode fazer quantas vezes forem necessárias. Viu, Larissa? Até você passar. Professora, é uma das minhas maiores preocupações. Eu sou horrível em língua estrangeira. Então, assim, eu tô em pânico com esse exame de proficiência. Por Não isso liga, que eu não. pedi pra Raene me dar as dicas aí. Alguém que puder me ajudar, gente. Realmente é o meu calo. Acabei de fazer, o IF também tem a FUNCERN, tem exame de proficiência sempre, e eu fiz agora no remoto, não foi tão assim possível, pensei que ia ser pior, mas consegui passar de boa, já mandei meu certificado. Dá uma olhada lá no site da FUNCERN, do IF, que não achei difícil o exame de lá. Não, vou Tem dar espanhol e uma inglês. olhada. Vou dar uma olhada sim. Já entrei em contato com o Raene, já vou pegar algumas dicas aqui, porque realmente é uma das coisas que eu mais tenho medo. O da FUNCERN, você tem 4 ou 5 questões de múltipla escolha de interpretação e foi feito online, não é texto grande, é um parágrafo que você interpreta e você responde de acordo com aquilo ali. E tem 2 questões que são de tradução, também um parágrafo pequeno, tem tempo, mas é uma coisa muito... Dá para você fazer, dá para tirar a média que precisa, sim. Fica tranquilo. Gente, eu só queria me retratar aqui. Eu falei que da física era a Alta Estela, o Milton e a Juliana, mas tem o Wilson também. O Wilson tá aqui até na sala. Desculpa, viu, Wilson? Milton, diga aí. Voltei, eu até esqueci o que eu estava falando, mas vou aproveitar que o Wilson tá aí. Tem mais algum professor que queira se apresentar? Porque a gente não teve essa etapa de apresentação dos professores no programa. Aí, se o Wilson quiser se apresentar, falar alguma coisa, Wilson, fica à vontade. E aí, já a gente vai fazer um intervalozinho aí para a gente dar continuidade à disciplina. Bom, pessoal, boa tarde aí. Entrei atrasado, estava em outra reunião. E, como o pessoal falou aí, meu nome é Will, sou professor do Centro de Educação. E é o meu primeiro semestre, né, como professor agora do programa, então estou aprendendo bastante aqui também sobre o programa com vocês. E estou à disposição aí também para qualquer coisa que vocês precisarem. Aí eu vi falando sobre comitê de ética, a própria proficiência, né? Fiquem tranquilos, dá trabalho, né? Mas a gente sempre consegue fazer. Com relação à proficiência, né? É importante todo mundo já ir atrás, né? Já quem não tem, porque sempre é uma pedra no sapato. Falo isso por experiência própria, né? Inglês, né? Língua estrangeira, infelizmente ainda é um privilégio de classe ainda no nosso país. Então, não é fácil para ninguém. Então, mas a gente está aqui também para ajudar. Tem muitas opções, né? Para fazer e fazer até passar mesmo, né? E com relação ao comitê de ética, eu considero importante, né? Quem for trabalhar, quem não der para fugir, né? Que nem o Milton falou, e estou curioso para saber como ele foge. Mas também é algo que dá trabalho, mas fazendo, errando, uma hora dá certo. E a gente tem mais liberdade depois, quando quer publicar, quando quer fazer uma divulgação maior do trabalho. Então, uma tranquilidade maior, né? Então, estamos aí. Qualquer coisa que precisarem é só entrar em contato. Vou acompanhar um pouco a disciplina também, para aprender, com o professor Milton. E estou à disposição. Obrigado, gente. Tem mais alguém inscrito? Vocês querem dar uma pausa? Fernanda, tem mais alguma coisa? Não, eu te dizer, não tem mais Professor, nada. deixa eu só fazer uma pergunta, Raine. Pode falar, Raine, claro. Sobre essa gravação, ela vai ficar sempre disponível no CIGA, a gravação das aulas?
Não, a gente não vai gravar as aulas, depois eu explico direitinho os motivos. Essa gravação é só por conta da palestra de recepção que a gente posta no site do programa, tá? Certo. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então vamos fazer um intervalo. Agora são 4h15 aqui no meu relógio. 4h30 a gente volta. Uns 15 minutinhos para dar tempo aí de fritar um ovo, passar um café. E eu vou comer que eu tô com fome. Aí a gente volta às 4h30, tá? O link do WhatsApp eu já coloquei aqui no chat. A maioria já entrou, mas eu vou postar de novo via das dúvidas. Então a gente volta daqui 15 minutos. Fernanda, Wilson, muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Milton, pelo espaço. Um bom semestre a todos.